tarde. A gente hoje conta com a presença do Eric Decati, que vai dar aí um panorama para a gente sobre o que está acontecendo, né, na política, tanto aqui interna quanto lá fora também. Acho que foi um momento muito oportuno para a gente fazer esse bate-papo, né, Eric? Porque acho que tem muito assunto para a gente trazer aqui para os nossos clientes. Quero começar agradecendo pela sua presença e também pela participação de todos que estão nos assistindo a partir de agora. Boa tarde, Emília. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todo mundo da Aspen que está nos acompanhando. Eu já fiz algumas palestras em Belo Horizonte, já fiz algumas palestras em Minas Gerais. Infelizmente, dessa vez, a gente vai ter que falar à distância, mas é sempre bom estar por aí, porque a gente sempre depois leva bastante comida para casa também. Mas hoje o assunto não vai ser culinária, vamos falar de um tema que tem bastante impacto na vida de vocês, que tem bastante impacto no mercado financeiro e também na economia, que é a dinâmica aqui de Brasília. A gente está numa reta final já do ano, reta final, Emília, de discussões, e tem muita coisa que está ficando para trás, que vai estar se acumulando para 2021. Então, a ideia é falar para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, os principais pontos hoje que os investidores estão de olho e quais são as principais preocupações que podem ter impacto ainda no curto prazo, antes da gente chegar em 2021. Legal, Eric. Obrigado aí pela participação aí. Boa tarde aí a todos. Ô, Eric, então vamos começar aqui já com uma pergunta fácil para você, né? Então, nós temos eleições agora, segundo turno agora no final de semana, e uma agenda muito apertada, né? Com muita coisa para a gente aprovar, porque a gente tem um fiscal para esse ano, final para o ano que vem, muito conturbado, né? A gente está chegando perto de 100% de dívida PIB e tem muita coisa para acontecer aí no Congresso. Embora a Bolsa não parece que não está olhando muito para fiscal, não, né? Bateu 110 mil pontos hoje, ela está meio descolada. Mas a gente olha, quando a gente olha a curva de juros, principalmente, tanto a curva mais longa, a gente percebe o investidor pedindo muito prêmio para financiar a dívida brasileira por conta do fiscal. O que é o mais importante? O que está pautado? O que você acha que sai esse ano ainda que pode melhorar um pouquinho esse cenário? Cláudio, como você colocou, a gente ainda está numa reta final do segundo turno das eleições. Havia uma expectativa muito grande, Cláudio, do último domingo, que é quando terminou a primeira eleição. Haviam vários movimentos aqui em Brasília de lideranças com declarações de que uma agenda mínima ia ser retomada a partir do dia 16, que era o day after do primeiro turno. O fato é que a gente chegou nesse dia 16, Cláudio e Emília, e chegou também a uma realidade que já estava nos bastidores há algum tempo, que é a disputa pela sucessão da presidência da Câmara e do Senado. Então, isso contaminou demais os debates, isso está concentrado principalmente na Câmara dos Deputados, onde a gente tem o grupo do atual presidente, Rodrigo Maia, de um lado, e temos um outro grupo do líder Arthur Lira, que é do PP, do Centrão, que é apoiado pelo Palácio do Planalto, do outro. E essa briga, a gente vê desde o day after desse primeiro turno, Cláudio, um certo distanciamento do Rodrigo Maia com a agenda do Palácio Planalto. E aí a gente está falando nem agenda estruturante, aquelas agendas mais polêmicas que demandam bastante energia aqui em Brasília. A gente está falando de uma agenda simples, que não traz nem tantos problemas políticos, não tem tanta controvérsia, então não tem tanta questão que possa trazer desgaste para os políticos. A agenda mínima não tem avançado porque, com esse distanciamento do Rodrigo Maia, se colocou, então, essa trava dentro do plenário da Câmara, porque o Rodrigo Maia começou a trabalhar no sentido de construir um sucessor para a presidência da Câmara. E no dia de hoje, saiu a informação, foi agora há pouco, tá, gente? Antes da gente entrar nessa live, uma informação até da CNN, a TV CNN, que foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal deve decidir entre o dia 3 e o dia 9 do próximo mês, em dezembro, a respeito se os atuais presidentes da Câmara e do Senado podem ou não se reeleger. A gente já teve conversa aqui em Brasília, Cláudio, com alguns ministros do Supremo,
E o termômetro que a gente tem hoje é o seguinte: o Supremo deve decidir de que quem vai dar a última palavra a respeito de uma reeleição na Câmara e no Senado, para a presidência da Câmara e do Senado, é o próprio Congresso. Então, a gente, colocando assim, um timeline para todo mundo conseguir acompanhar, a gente saiu do primeiro turno, truncou porque a pauta travou, porque o embate da sucessão já começou. A turma tem dito que só vai votar alguma coisa depois do segundo turno, que agora é domingo. E aí, quando a gente sair do segundo turno, o que a gente vai ter? Uma decisão do Supremo a respeito da sucessão da presidência da Câmara e Senado. Isso vai parar Brasília, Cláudio. Isso também vai parar porque, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, vai ficar muito mais claro, por exemplo, se o Rodrigo Maia vai ou não se movimentar para aprovar um projeto dentro da Câmara para ele poder ser reeleito. Porque depois dessa decisão do Supremo, tanto o Senado quanto a Câmara vão precisar aprovar uma proposta para mudar as atuais regras. E aí, Cláudio, vai ficar muito claro, neste momento, a movimentação nos bastidores, as movimentações para se votar essas mudanças na regra. Se a Câmara avançar com isso, é porque o Rodrigo Maia quer a reeleição dele. Se só o Senado avançar com isso, é porque só o Davi vai querer a reeleição dele. Então, isso vai, no day after do segundo turno, já está aí colocado no cenário de curto prazo, que vai impactar também essa agenda mínima que tem sido colocado aqui para tentativa de votação. E só para colocar também todo mundo na mesma página, o que é essa agenda mínima, gente? É aquela autonomia do Banco Central, é um projeto de cabotagem. O projeto de cabotagem é aquela proposta que trata de infraestrutura de portos aqui dentro do país, tem medidas provisórias que tratam para pequenas e médias empresas. O Senado votou, semana passada, um novo PRONAMP. O PRONAMP é mais crédito para pequenas e médias empresas. Essa proposta foi para a Câmara. Então, até essa agenda, que é uma agenda mínima, está truncada por causa dessa questão política, Cláudio. Então, o que vai avançar, além disso, a gente ainda não sabe. Se a gente, então, avançar e olhar para temas estruturantes, aí fica mais complicado. Reforma tributária, reforma administrativa vão ficar para 2021. Porque hoje o tema principal, e aí conversa muito com o que você falou na questão do fiscal, o tema principal aqui em Brasília é tratar daquela PEC emergencial. Essa PEC emergencial é que coloca gatilhos para o teto de gastos. O que é o gatilhos para o teto de gastos? Só para falar de uma forma bem simples, é o seguinte: quando o governo começar a gastar muito, começar a chegar próximo do limite de gasto, que é o teto, vai acender uma sirene aqui na esplanada dos ministérios, vai falar assim: ó, gente, para de gastar, porque a gente não pode ultrapassar os limites de gasto. Então, nessa PEC, vai ter essas sirenes, vai ter esses gatilhos para o teto de gasto e também pode ter o Renda Brasil. Só que o Rodrigo Maia já tem dito que essa PEC, a conclusão dessa PEC, que é o item número 1 da agenda hoje, só deve ser concluída no ano que vem. Então, como é que fica o item 2, o item 3, o item 4, o item 5 de temas estruturantes? Também devem ficar para o ano que vem. Então, no cenário de curto prazo, que agora até dezembro, a gente está vendo essas questões políticas contaminando muito o processo de votação aqui em Brasília, Cláudio. Ou seja, a volatilidade à vista, né, Eric? A volatilidade, Cláudio, vai vir de um outro tema. E aí é um tema que você colocou, que é a questão fiscal. E que tema que é esse que a turma tem que acompanhar? É o seguinte: tem dois temas, tem duas caixinhas hoje que o investidor hoje está com muita apreensão. Uma caixinha é o auxílio emergencial. Tem uma ala política aqui, Cláudio, que pressiona muito para estender para além de 2020 o auxílio emergencial. O Bolsonaro ontem já deu declarações de que esse não é o plano A, que o governo só vai estender o auxílio emergencial se tiver uma segunda onda de pandemia. Então, o fator segunda onda de pandemia está no radar do investidor, porque isso aí pode estender o auxílio emergencial. E essa declaração do Bolsonaro conversa muito com as últimas declarações do Paulo Guedes, de que somente se, no caso de ter uma segunda onda, se vai se estender o auxílio emergencial. E qual é a preocupação do investidor? Se estendendo o auxílio emergencial, existe a possibilidade de se furar o teto de gastos. E aí entra na questão fiscal.
furar o teto de gasto é mostrar um descontrole das contas, é demonstrar um descontrole dos gastos. E isso, para o investidor, é um grande problema. Então, assim, essa é uma primeira caixinha, auxílio emergencial. Vai estender ou não vai estender? Todos os sinais que a gente tem hoje é de que não vai estender se não tiver a segunda onda. Mas e aí, quem disse que se vai ter ou não vai ter segunda onda? Ninguém sabe. Ninguém tem essa bola de cristal aqui, ninguém consegue hoje definir isso. Então, isso é um ponto para vocês ficarem de olho, que vai trazer volatilidade. Um outro ponto, outra caixinha, Cláudio, é com relação ao Renda Brasil. O Renda Brasil vem justamente para substituir o auxílio emergencial a partir de janeiro do próximo ano. E o problema é o seguinte, não tem dinheiro para bancar o Renda Brasil. E todas as soluções colocadas até agora foram soluções esdrúxulas, foram soluções que, quando colocada a público, quando o governo fez o teste, voltando a informação na imprensa, deu um boom, deu um repique dentro da Bolsa, deu cambalhota dentro da Bolsa de Valores, de uma forma muito negativa. Então, a questão do Renda Brasil, o ponto central é da onde que vem o recurso para bancar esse programa social. Então, pode sair, sim, algumas pílulas nos jornais, podem sair, sim, algumas declarações de políticos, que vai trazer volatilidade, que vai trazer o sentimento de que esse não é o caminho para financiar esse programa social, esse é o caminho, sim, para furar o teto de gasto. Então, no curto prazo, o que pode trazer volatilidade são esses dois temas que a gente tem acompanhado bastante perto. Só para concluir, na questão do Renda Brasil, existe hoje também uma tendência de esse tema ficar para 2021 e o governo trabalhar apenas com um Bolsa Família um pouquinho mais turbinado. E aí a gente não precisa, então, estourar o teto para entrar ano que vem com um reforço para classes sociais que estão atingidas pela pandemia. O Eric, para a Renda Brasil, o que o governo precisaria liberar de orçamento para o ano que vem, era assim, em torno de 50 bi que estava projetando aproximadamente, né? Para o Bolsa Família, o incremento seria em torno de 15 bi, se ele quiser turbinar o Bolsa Família, é mais ou menos nessa magnitude? Cláudio, 50 bi por mês. O custo Por mês. mas vamos lá, isso é muito importante que você colocou. A gente começou a distribuição do auxílio emergencial no valor de R$600, tá? E aí, chegamos agora em setembro, tem uma medida provisória que estabelece o valor de R$300 de setembro a dezembro. Isso é estratégico, Cláudio, porque, de certa forma, o governo está fazendo um certo desmame. Saiu de 600, está indo para 300, está fazendo um certo desmame. E o Paulo Guedes, e ontem também o secretário de Tesouro, o Funchal, tem sinalizado no seguinte aspecto: somente se a gente enfrentar essa segunda pandemia, o volume de gasto vai ser reduzido. Porque, segundo eles conseguem, a partir do que eles aprenderam neste ano com a pandemia, com a distribuição do auxílio emergencial, fazer um filtro e focar apenas naqueles que realmente estão precisando. Qual vai ser o critério? Isso não está claro. Mas, assim, o que eles têm demonstrado é que o gasto que foi feito neste ano com os benefícios vai ser reduzido. Então, a gente vai ter que ver o quanto e como vai ser reduzido isso. Então, falar hoje de 50 ou falar hoje de 15 bi para o Bolsa Família ainda é prematuro. Então, assim, é isso que hoje o investidor institucional tem acompanhado. Segunda onda vem como? Vai estar caracterizada essa segunda onda? Em que momento vai estar caracterizada essa segunda onda? Porque até isso é difícil falar, né, Cláudio? Em que momento que a gente vai estar, a gente define, a partir de hoje a gente está numa segunda onda? Até isso acho que é bem difícil, até porque alguns movimentos que tiveram na Europa foram de um crescimento muito alto de casos, mas depois houve uma queda. E aí, a gente entrou na segunda onda e já saiu. Então, assim, tem essa sutileza, que é uma sutileza que o governo está acompanhando, mas está claro que, se for necessário, eles vão entrar com reforço de novos benefícios, mas um reforço reduzido dessa vez. O que é importante para a questão que você falou, Cláudia, a questão fiscal, que é aí que está toda a atenção do investidor hoje.
Eric, como que você vê assim, a vitória do Biden em relação ao Brasil? Assim, que ponto que você acha assim, que pode ser positivo ou negativo? A gente sabe que uma parte do empresariado estava com a expectativa positiva em relação à vitória do Biden, e né, o Bolsonaro tinha uma ligação ali, eu acho que ele achava que ele tinha uma ligação até um pouco mais forte, né, enfim, com o governo americano, mas dava a entender que uma vitória do Trump iria favorecer se ele permanecesse no governo. Como você enxerga a vitória do Biden em relação ao Brasil? Você vê algum ponto favorável ou negativo? Emília, esse vai ser um ponto que a gente acho que só vai descobrir essa relação mesmo nos próximos meses. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma guinada 180 graus nessa relação, tá? Porque não é, e aí eu estou falando de relação comercial, estou falando aí de balança comercial e até de questão geopolítica, porque a relação Brasil-Estados Unidos não vai nascer com Biden, não nasceu com Trump, é uma relação bastante histórica, é uma relação bastante consolidada nessa questão do trade, nessa questão comercial. Teve muitas análises nesse sentido de que o Bolsonaro tem um perfil muito parecido com o Trump, eles têm a mesma ideologia, são dois líderes que, quando estão chateados, vão no Twitter e causam um escarcéu no mercado, causam um escarcéu na diplomacia, né? Porque, às vezes, o Trump usou o Twitter como uma ferramenta diplomática. Antigamente, todo mundo se reunia numa sala, acertava os ponteiros, depois alguém ia na imprensa e falava qual era a decisão da reunião. O Trump não, o Trump botou tudo ali dentro do Twitter e aquilo criava muita volatilidade. Mas essa questão de aproximação Bolsonaro e Trump é uma questão, acho que, de certa forma, ilusória. E eu vou te falar por quê. Quando o Trump começou a endurecer aquela questão do trade war com a China, e na hora que ele saiu atirando, ele também pegou vários países no meio do caminho, entre eles o Brasil. Se você pegar dois setores estratégicos do Brasil, que é do aço e do alumínio, são dois setores que foram sobretaxados em 130% na gestão Trump. Ou seja, essa turma, e aí vocês estão em Minas Gerais, vocês conhecem muito mais do que eu da questão de minério, essa turma, na gestão, apesar do Bolsonaro ter proximidade ideológica com o Trump, não foi perdoada pelo governo Trump, foi sobretaxada, porque essa é uma dinâmica comercial dos Estados Unidos. Quando o Trump botou American First para todo mundo, amigos, negócios à parte. Então, assim, então tenho essa impressão de que a nossa relação Brasil-Estados Unidos melhorou na questão comercial. Eu acho que é uma questão, é só olhar para a balança comercial, não é tão definitiva. Agora, com o Biden, o que eu acho que a gente pode ter? O Biden tem um perfil mais diplomático, o Biden tem um perfil mais moderado. Eu não acho que vão ter interferências que o Trump teve, que o Trump fez na gestão Biden. E quais são essas interferências? E aí, para quem olha a tecnologia, é muito importante acompanhar. Tem um tema que está muito quente no dia de hoje, que é o tema do 5G. Tecnologia 5G, o governo brasileiro vai fazer um leilão pretende fazer um leilão no primeiro semestre do ano que vem. E na gestão Trump, Emília, a turma do Trump estava vindo aqui em Brasília, vieram até 2 semanas aqui, para fazer uma pressão muito grande para deixar de fora os chineses desse leilão 5G. E aí a gente está falando de Huawei, uma das maiores empresas de tecnologia. E não sei se na gestão Biden vai ter esse tipo de interferência em questões domésticas. Então, assim, em questões pontuais como essa de 5G, eu acho que o Biden vem de uma forma mais leve que o Trump. Mas a gente vai ter, sim, alguns ruídos, algumas cotoveladas na questão ambiental. O Biden foi eleito com a bandeira de energia renovável. Biden foi eleito e prometeu fazer vários pacotes nesse intuito de fortalecer esse setor. Então, assim, pode ser que a gente tenha assim, uma outra cotovelada, mas aí vai ser uma questão pontual, não vai ser uma questão, o relacionamento agora Brasil e Estados Unidos piorou. Acho que não, vai ter questões pontuais, como tiveram com o Trump, como eu falei com vocês, com relação a essa questão do aço e do alumínio. Então, na questão macro, na questão do todo, acho que não vai mudar muita coisa, não. A gente vai ver que os primeiros 6 meses do Biden, o Biden está muito preocupado em tomar conta da casa dele. Os Estados Unidos
está com uma economia em frangalhos, está com uma alta taxa de desemprego, está com um índice altíssimo de contaminação do Covid. Então, assim, eu acho que primeiro ele vai olhar para dentro, depois ele vai começar a olhar para os parceiros, e aí, quando começar a olhar para os parceiros, eu acho que ele vai ter essa dinâmica um pouquinho mais diplomática, o que não quer dizer que ele vai abrir as portas, o que não quer dizer que os Estados Unidos, a partir do Biden, vai ficar mais flexível. Não, gente, não vai. Não é da cultura americana ser bonzinho nas questões comerciais. Então, em casos onde eles foram apertados, eles vão continuar endurecendo com o Brasil, com a China, com a Europa, com quem for, porque a questão interna vai permanecer aí no top one do mindset do norte-americano. E depois das eleições assim, municipais, né, a gente teve primeiro turno, claro que ainda tem segundo turno, qual partido assim, se fortaleceu e qual perdeu força, assim, na sua visão? Eu acho que o centro saiu muito fortalecido, eu acho que o famoso centrão saiu muito fortalecido, mas tem um ponto muito importante, Emília, para a gente colocar aqui. Eu vi muitas análises linkando a eleição municipal com a eleição presidencial de 2022. Eu acho um erro fazer esse link neste momento. E eu vou trazer para vocês um mosaico aqui. Em 2016, que foi a última eleição municipal, foi uma aula para qualquer analista político, cientista político, para todo mundo que acompanha a política. Por quê? Se você pegar a foto de 2016, Emília, você vai ver que as manchetes foram o seguinte, no day after dessa eleição municipal. O PSDB é o partido que mais cresceu 15%. MDB continua como o maior partido do país, capilaridade, mais de 1.000 prefeituras. O PT derreteu, o PT perdeu mais da metade das prefeituras, mais da metade dos votos dos eleitores. E tinha gravitando nesse meio tempo aí um tal de PSL que ninguém dá nem atenção. O que é PSL, gente? 30 prefeitos no Brasil todo, não consegue nem chamar um punhado de mão. Então, assim, e aí quando a gente foi para 2018, Emília, qual foi o resultado que a gente viu? Esse PSL nanico, que ninguém conhecia, elegendo um presidente da República, um PT que estava derretendo, estava esfacelando nas eleições municipais, colocando um candidato no segundo turno, o PSDB que saiu como nas manchetes como o mais forte, o crescimento, o partido que mais cresceu, chegando quarto colocado com 4% dos votos, isso nunca tinha acontecido com o PSDB em eleição presidencial, e o MDB, que é esse partido gigantesco que está em todo canto do país, 1% dos votos na eleição presidencial. Então, eu acho que você linkar hoje o resultado da eleição municipal de 2020 para tentar montar cenário para 2022 é muito cedo. O que vai, de fato, ter influência em 2022 é aquilo que o Cláudio colocou, que foi o seguinte: como é que fica a agenda de reforma? Essa agenda de reforma, como está ficando para o próximo ano, essa agenda de reforma que vai dar o color, que vai dar o tamanho e como o Brasil vai chegar em 2022 em dois aspectos, na questão econômica e na questão social. Então, muito mais importante para 2022 é esse pacote de reforma estruturante do que essa eleição municipal. Lógico que a eleição municipal tem essa importância, eu acho que o principal aspecto aí é como a população já se posicionou, e eu acho que isso vai ter um reflexo muito maior na eleição para a Câmara dos Deputados aqui de Brasília e também do Senado, do que para a questão presidencial. Porque na questão presidencial, o que vai entrar mesmo é a questão social e econômica, e isso, como eu disse, vai depender dos pacotes que forem votados no ano que vem. Eric, assim, um ponto em relação ao que você comentou agora, em termos de tendência para 2022, o comportamento do eleitor, né, em 2016, ele pareceu, o cara procurava um não político, né? Vamos colocar, por exemplo, o Dória, que não era político e foi eleito lá no primeiro turno, lá em São Paulo, e outros casos que nós tivemos lá também. E isso aparentemente se estendeu para 2018, e aí veio o Bolsonaro, que era uma pessoa sem expressão, e ganhou a eleição exatamente porque, como aconteceu acho que no mundo todo, né, o mundo radicalizou, né, ou para um lado ou para o outro, estava buscando os extremos. E aparentemente nessa eleição municipal, como você comentou, se voltou mais para o tradicional, para aquele político que é mais de carreira, né, para
para eleger essas pessoas que são mais conhecidas. Isso pode ser um viés de que a gente pode ter um comportamento para 2022 um pouco mais parecido com o que era antes de ter votação em políticos mais tradicionais? Eu acho que teve um fator pandemia aí, Cláudio, que a gente não passou eleição nenhuma no meio de uma pandemia, né? Então, a dinâmica... Aqui em Brasília não tem eleição, tá? Então, acho que vocês vivenciaram mais do que eu. O corpo a corpo foi muito reduzido. Então, assim, você que não era conhecido, um candidato conhecido, ficou muito mais difícil se fazer conhecido. Aí você vai falar, mas tinha as redes sociais. O problema é que todo mundo foi para as redes sociais, aí poluiu. Quando vai todo mundo, se vira um pontinho no meio de um deserto. Então, assim, eu acho por isso que esse fator da turma ter voltado mais para o tradicional, mais para o político que já estava aí, tem muito também dessa questão do fator pandemia, porque ficou muito mais fácil quem estava já no mandato, quem já era político tradicional, ser lembrado do que aquele que estava tentando se fazer conhecido no meio dessa pandemia, porque não diminuiu muito esse corpo a corpo. Então, assim, esse é um elemento que a gente pode colocar como uma coisa que ninguém vivenciou, uma eleição com pandemia, uma eleição dentro de casa, entendeu? Então, assim, isso aí eu acho que foi um dos grandes diferenciais. Se você pegar também, houve um investimento dos partidos em candidatos que estavam tentando a reeleição, o que é bastante natural. Então, por exemplo, você, Cláudio, que já era prefeito, era vereador, você recebeu 5 vezes mais que a Emília, que estava lá postulando o primeiro mandato. Então, isso faz uma diferença em questão de estrutura, faz uma diferença também na dinâmica aí da eleição municipal. Então, eu acho que teve muito isso. E tem um outro fator também, que na questão de prefeito, normalmente teve já o caso do Dória, mas o Dória já tinha algum conhecimento, a turma já conhecia um pouco da gestão dele, já via que ele tinha alguma capacidade de gestão. Normalmente, para cargos do executivo, que são os prefeitos, a turma não brinca muito, a turma coloca alguém que já tenha algum conhecimento, porque sabe que o dia a dia, seu dia a dia, vai estar nas mãos dessa pessoa. É ele que vai construir ali as novas creches, é ele que vai pavimentar a rua que está aí em frente, é ele que vai tratar dessa questão que você colocou antes da gente começar a live aqui ao vivo, sobre abre ou não abre, lockdown ou não tem lockdown. Então, assim, se o cara não for gestor, se o cara não for só um aventureiro, fica muito difícil. E aí é diferente quando a gente olha, Cláudio, o perfil de um deputado. Porque, mas aí o deputado que por exemplo, tem um perfil mais, de ser a pessoa que trabalha em redes sociais, é um cara que é conhecido mais por um trabalho na área ambiental, etc. Tudo bem, ele tem um nicho dele, ele consegue ser eleito, mas quando ele chega aqui dentro do Congresso, aí ele vai ter que trabalhar para formar uma maioria, e esse trabalho não é tão simples. E a influência que ele vai ter na questão do lockdown, a questão que ele vai ter no pavimento da rua, que está na porta da sua casa, vai ser muito menor do que um prefeito. Então, eu acho que quando é uma decisão para executivo, a turma procura muito mais um perfil que, no mínimo, mostra capacidade de gestão. Legal. Então, o Boulos não ganha domingo, né? Está apertado, está apertado. Eu acho que nessa questão do Boulos, o PT já foi muito forte dentro de São Paulo, o PT já teve várias vezes candidatos eleitos em São Paulo. Eu acho que a turma que está desgostosa com o PT em São Paulo migrou para o Boulos. Então, assim, tem competitividade ainda. Ele está ainda ali cerca de 10 pontos atrás, mas o fato é que o Covas ainda está em vantagem, o Covas está ainda deve ter essa vitória agora no domingo com uma margem cada vez mais menor, né? O Érico, até o Boulos também era foi uma pessoa conhecida pela campanha presidencial também, né? Ele não era um total desconhecido. E quando você abre a pesquisa, né, o público jovem está voltando, quanto mais novo, a diferença que vota no Boulos é muito grande, né? Então é um público jovem que está voltando, que está dando esse voto de confiança aí para ele. Uhum. Só um outro tema, Eric, em termos de... o que se comentou muito foi que no final da eleição do primeiro turno, né, o Bolsonaro foi o grande perdedor no sentido de que quem ele apoiou não ganhou.
ou pouquíssimos ganharam, né? Dá para fazer essa relação? Porque quando a gente olha a pesquisa, né, a pesquisa de popularidade dele, ele melhorou bastante, até por conta da pandemia, por conta dos R$ 600. Dá para fazer essa relação, que ele sai derrotado dessa eleição por conta do apoio que não se efetivou em Vitória? Eu acho que eu não faria essa comparação, não. O Bolsonaro apostou, se você for pegar os nomes que ele apostou, são nomes que não tinham muita competitividade. Pega o exemplo de vocês aí em Belo Horizonte. Rapaz, o Calil já estava eleito 6 meses antes. O Calil tinha com pesquisa 6 meses antes, mostrando que ele era imbatível. E mesmo assim, houve essa aposta do presidente Bolsonaro. Mas é fato que isso não influenciou a maioria dos eleitores aí em Minas Gerais e como em outros estados, como São Paulo, como você estava falando do Boulos do Covas, o Bolsonaro também teve um candidato, o Russomano, em São Paulo, e o Russomano já tem um histórico, já tem uma trajetória de ser o famoso cavalo paraguaio, né, que é aquele candidato que sai muito forte nas 2, 3 primeiras semanas e faltando 2 semanas para as eleições ele começa a derreter. O Bolsonaro, então, eu acho que apostou em nomes não competitivos, então não acho que ele sai derrotado, porque derrotado ele sairia nesse outro aspecto que você colocou, se nas pesquisas ele tivesse fraco. Nas pesquisas hoje nacionais, ele tem 40 pontos, 40 de ótimo e bom, 40 pontos percentuais de ótimo e bom. Então, assim, é um amplo apoio que ele ainda tem, como você falou, muito com base nessa questão do auxílio emergencial. A gente tem as pesquisas da XP que mostram que a partir do auxílio emergencial ele começa a crescer, então, em popularidade, até atingir esses 40%, e começa a entrar em várias camadas da população que ele não entrava, e aí a gente está falando de região norte, estamos falando da região nordeste. Então, assim, o Bolsonaro eu não acho que sai fraco, não. Eu acho que, e se saísse também, mais uma vez, o que vai definir o potencial de reeleição dele em 2022, Cláudio, é como a gente vai chegar lá economicamente e na parte social. Então, assim, o retrato de hoje e fazer esse paralelo para 2022 é muito difícil. Eu acho que a gente estaria olhando de uma forma um pouquinho errada para os cenários. Que o Fabrício Queiroz acabou admitindo, né, que teve a questão lá das rachadinhas em relação ao esquema na Alerj. E o quanto que você acha que isso pode enfraquecer o governo Bolsonaro? Esse é um tema que vai ficar dormitando. Hoje não tem impacto nenhum, tá, gente? E aí, o Cláudio mesmo lembrou, as pesquisas mostram hoje o Bolsonaro bombando, 40 pontos percentuais. Se a eleição fosse nesse final de semana para presidente da República, o Bolsonaro estava no segundo turno, tá? Então, assim, e não afetou. Dois pontos interessantes que não afetaram a popularidade do Bolsonaro. Essa questão das rachadinhas e a questão do movimento que ele fez junto com o Centrão, para começar a ter maioria dentro do Congresso. Se lembra que ele foi eleito com a bandeira, como o Cláudio lembrou, de 2016, que nasceu em 2016 contra a velha política. Então, assim, hoje tem um movimento muito forte do Bolsonaro para essa turma do Central, inclusive, como eu comentei na primeira pergunta, ele apoia uma das principais lideranças do Centrão para ser o presidente da Câmara ano que vem, e isso não abalou a popularidade dele. Isso, no momento nenhum, a população falou, opa, ele está lá fazendo velha política, opa, deu o ministério para um outro que é da velha política. Isso não abalou. Mas, Emília, esse é um caso que, para 2022, pode ter impacto. Para 2022, como ainda deve ter novos desdobramentos, como ainda está, as investigações ainda estão preliminares, ainda não avançaram, pode ser sim que a gente tenha no meio do caminho algumas surpresas, uma delação, mais informações, tenha gravações, surja fatos novos que hoje a gente não consegue ver. Mas então, assim, eu acho que hoje não tem impacto, mas vai servir sim de munição para adversários em 2022. E vamos ver como chega até 2022 esse caso, porque pode ter novos desdobramentos esse caso da rachadinha.
Ô, Eric, e essa popularidade que o Bolsonaro, né, vem mantendo aí, teve a questão da pandemia, como o Cláudio mencionou, que acabou aumentando mais a popularidade do Bolsonaro, isso pode impactar na aprovação das reformas que a gente precisa fazer? Tipo assim, o Congresso, ele olha para essa popularidade que o governo tem na hora de aprovar as reformas? Boa pergunta. Essa popularidade serviu para travar um bochicho, um zoom do impeachment. Se lembra que antes da pandemia, a gente estava vivendo um momento que os três poderes estavam muito conflagrados. Era o Bolsonaro indo para a porta de QG da militar, e aí na porta, no meio das manifestações, já no meio da pandemia, e aí nas manifestações tinha aquelas plaquinhas, fecha Congresso, fecha Supremo, estava uma tensão muito grande aqui em Brasília no começo do ano. E ali, se vocês lembrarem, começou um zoom de impeachment, começou um zoom de opa, vamos mexer, vamos começar a balançar a árvore desse rapaz aí. Só que a popularidade dele estava tão alta que isso foi escanteado. E aí, junto com a popularidade alta naquele momento, entramos na pandemia e a agenda aqui de Brasília virou uma agenda para enfrentar a pandemia. Então, assim, isso impediu um movimento contra o Bolsonaro, é fato. Agora, não é o suficiente, Emília, para que a turma vote as propostas. Até porque boa parte das reformas estruturantes tem um custo alto para os políticos. Vamos lá, reforma tributária. A reforma tributária, por si só, já é bastante controversa, por si só, já atinge vários setores. Um dos motivos para a reforma tributária não avançar é esse novo imposto para o setor de serviço. Quando isso veio a público, quando essa ideia foi colocada na mesa, o setor de serviço falou, opa, calma aí, eu estou no meio de uma pandemia, metade da turma aqui está fechando as portas, outra metade está pedindo falência, e vocês vão vir com um tal de CBS, imposto novo, que pode causar sobretaxa no meu setor. E aí teve uma reação muito forte, e muitos parlamentares são ligados, sim, a alguns setores, e aí as coisas não avançaram. Então, assim, não é o fator popularidade do Bolsonaro que vai fazer uma reforma ou não, mas sim toda a construção que é feita e também a participação da sociedade. Se a sociedade não entrar nas reformas, se a sociedade não entender o que está sendo discutido, e até agora eu acho que ninguém entendeu, não está claro o que é reforma tributária, o que é reforma administrativa, os políticos aqui em Brasília não vão se mexer. E aí eu vou trazer um exemplo bem claro para vocês. A gente passou 2019 falando de um único tema, era a reforma da Previdência. Gente, essa reforma da Previdência andou a partir daquele dia que teve uma manifestação, acho que foi em abril do ano passado, e que a turma virou e com cartazes na rua e pediu, eu quero reforma da Previdência. No dia seguinte, foi um final de semana disso. Na segunda-feira, foi uma correria aqui em Brasília, e os políticos, em 6 meses, votaram uma reforma da Previdência. Se não tiver uma mobilização das sociedades, as reformas ficam cada vez mais difíceis de avançarem de forma célere. Então, assim, essa ligação popularidade de Bolsonaro com reforma não é o caminho para aprovar as reformas. Mas tem um outro ponto que é muito importante colocar, Emília, conversa direto com a questão fiscal do Cláudio, que é a seguinte: a turma aqui em Brasília percebeu que, com o auxílio emergencial, a popularidade de Bolsonaro voa. E aí, hoje, é por isso que hoje tem uma pressão muito grande por parte de alguns setores da política para ou estender o auxílio emergencial ou criar o Renda Brasília de qualquer forma. Porque a turma aqui também quer pegar carona nessa popularidade. A turma percebeu que o dividendo político eleitoral é muito grande. Então, assim, se depender deles, se colocarem uma proposta em cima da mesa que seja uma proposta que fure o teto, eles nem vão pensar 2 vezes, vão votar, porque eles estão pensando numa questão bem pragmática, que é a questão da reeleição deles. Até em relação a isso, só um recadinho para todos aí, a gente vai responder depois no chat, né, as perguntas daqui a pouquinho. Então, quem quiser, por favor, pode colocar a pergunta no chat aí, o Adriano já colocou, depois a gente responde, a gente faz as perguntas de uma vez só. A gente não corre o risco também do Bolsonaro, né, se empolgar com essa popularidade por conta dessas medidas mais populistas, né, e que precisavam ser feitas nesse momento, mas em algum momento você vai ter que desmamar.
dele mesmo, o Bolsonaro, o presidente, começar a apoiar aumento, ele fala que ele não vai furar o teto de gasto, mas tem hora que ele cita isso, tem hora que ele fala do Bolsa Brasil, do Renda Brasil, que ele quer entrar com o Renda Brasil. A gente não corre o risco, Érico, do próprio presidente de levantar essa bandeira pensando já em 2022? Esse é o X da questão, Cláudio. Esse é o X da questão. É isso que a gente tem monitorado diuturnamente. O que a gente tem hoje é um Bolsonaro muito alinhado com o Paulo Guedes. E vou dar 2 exemplos para vocês concretos. Teve o apagão no Amapá, né? Aquele apagão que atingiu lá o estado, e no meio dessa calamidade do Amapá, a Justiça Federal do Amapá decidiu o seguinte: o governo federal vai dar mais 2 meses de auxílio emergencial de R$600 para o amapaense. O governo aqui em Brasília, o governo federal, saiu correndo, que história é essa, gente? Que da onde saiu essa decisão? Começou a trabalhar contra, derrubaram essa decisão. O fato é o seguinte: o Bolsonaro foi nesse último sábado, esse sábado que passou, lá no Amapá. Ele poderia ali, Cláudio, fazer daquilo um palanque, que existia uma pressão política, existia um apelo popular para essa extensão do auxílio emergencial. E ele não comentou nada sobre isso. Ele, pelo contrário, falou: algumas medidas vão ser anunciadas por meio de uma medida provisória. E que medidas foram essas? A turma não vai precisar pagar a conta de luz do mês passado. E aí é uma ideia de aliviar todos os amapaenses de uma forma geral, tanto os empresários quanto os cidadãos de uma forma geral. Ou seja, Bolsonaro poderia ter, ele com a cabeça política, poderia ter aproveitado ali e falado: gente, sabe aquele auxílio emergencial? Pois é, vamos fazer sim, e vai ser 600, pode esperar, é uma promessa minha. E não usou daquilo lá um palanque. Ontem, Cláudio, mais uma pecinha que a gente está monitorando, mais uma pecinha nesse mosaico. Ontem, na porta aqui do Alvorada, ele disse o seguinte: não é bem a ideia que a gente quer, a gente está preparado para tudo, mas não é na nossa ideia de avançar, estender o auxílio emergencial. Mais uma vez, está muito quente aqui em Brasília esse tema. Ele poderia ter dado uma declaração política de: não, estamos pensando, e por que não? Mas ele não falou isso. Ele entrou no mesmo discurso do Paulo Guedes, de que somente se tiver uma segunda onda, aí a gente está preparado para tudo, foi o que ele falou. Então, assim, essa questão que a gente tem monitorado, porque acho que está ficando claro para o Bolsonaro que, no curto prazo, mais 1, 2 meses de auxílio emergencial pode segurar ele nas pesquisas, dos 40%, 50%, 60% de popularidade. Mas, Cláudio, no longo prazo, a conta vai ser maior. No longo prazo, aquilo que eu estava falando para vocês, o impacto na economia, o impacto no social, quando chegar em 2022, vai ser muito mais caro do que esse curto prazo que pode ser dado. Então, parece que há esse entendimento já por parte do Bolsonaro, de que estender agora pode ter impacto, sim, em 2022, tanto na questão fiscal, tanto na questão econômica, quanto na questão social. E aí, coloca ele em risco. Se você me perguntasse, se tivesse faltando 3 meses para as eleições, 6 meses para as eleições, você me perguntasse: mas o risco disso acontecer qual que é? Eu ia falar: amigo, é alto. Porque aí a questão pragmática do político aflora, e aí ele quer só saber de dar benefício, se ele puder. Então, como a gente está distante disso, e como essa distância, no meio do caminho, essa onda virar contra o Bolsonaro, eu acho que hoje está muito mais comedido. E, mais uma vez, pegando essas peças que eu coloquei para vocês do Amapá e de ontem, mostra um alinhamento com Paulo Guedes. O Funchal, o secretário de Tesouro, também deu declarações ontem nesse sentido, o que mostra um alinhamento do time econômico nesse sentido. É importantíssimo isso, gente. Por quê? Toda vez que a gente fala em questões do fiscal, a gente está relacionando ao teto de gastos, que estamos relacionando à permanência ou não do Paulo Guedes. Por quê? O teto de gastos é a âncora da agenda do Paulo Guedes. Então, toda vez, pega nos jornais, joga no Google: vai furar o teto. Aí vem a segunda pergunta: como é que está o Paulo Guedes? Ele fica ou ele sai? Rapaz, aí vem aquelas volatilidades, vem aquelas questões. Então, a gente vendo que o teto vai ser mantido, a gente também subentende que o Paulo Guedes continua forte, ele continua dando as cartas e ele, então, vai permanecer no governo. Do outro lado,
O teto furou, meu amigo, aí vai vir uma série de questões. E o Paulo Guedes? Fica, não fica? Como fica? O Eric, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria trazer um tema aqui que eu acho que está sendo um tema de muita preocupação de muitos clientes nossos, que é a questão da rolagem da dívida pública, né? Assim, como é que você vê essa questão assim de acontecer um calote branco, alguma coisa assim nesse sentido? Se isso não tem chance de acontecer por agora, porque as pessoas estão muito preocupadas, principalmente quem tem título público, né? Como é que fica essa questão dessa rolagem da dívida? Porque o governo ele tem feito títulos, emissão de dívida mais curta, né? Então, isso também exige que ele emita papéis por mais vezes no mercado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até para os nossos clientes entenderem como é que está essa questão. Sobre essa questão, eu acho que o ponto central que a gente vai ter que observar é a votação do orçamento do próximo ano. A votação do orçamento, a lei de diretriz orçamentária deve acontecer até o final do ano, e isso vai, então, a partir da foto do orçamento, dessa lei de diretriz, a gente vai ver como é que está o esqueleto, a estrutura orçamentária do próximo ano, e a gente vai ter, então, noção de como o governo vai ter capacidade de pagar suas contas. E isso impacta, então, na questão da dívida que você colocou, Emília. Então, eu não acredito num calote no curto prazo, mas o que tem colocado muita apreensão, trazido muita apreensão no investidor, e aí eu vou explicar, é prolixo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. É o seguinte, nós temos a lei de diretriz orçamentária, que define as diretrizes do orçamento. Ela tem que ser votada no Congresso, com a briga dentro da Câmara dos Deputados, ela teria que passar por uma comissão. E aí não vai passar nessa comissão, a alternativa hoje é ir direto para o plenário. Qual é a apreensão do investidor? É o seguinte, se a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não for votada neste ano, a gente tem chance de ter um shutdown no começo do ano que vem. O que é o shutdown? O governo, sem a votação dessa LDO, não vai poder pagar uma série de benefícios, salários, previdência, ou seja, parte da máquina pública vai parar. Então, assim, isso tem sido motivo de apreensão por parte do investidor. Acompanhe isso também, que isso pode trazer um pouco de volatilidade. A não votação da LDO caminha para se votar no plenário, é muito pouco usual fazer isso, mas caminha para essa solução. Então, assim, para o início do próximo ano, eu acho que isso vai ser um dos fatores, tá, Emília? E aí essa questão dos títulos vai ficar muito reflexo de como a gente vai estar chegando com a questão orçamentária, porque dentro dessa questão orçamentária vai ter a questão fiscal do Cláudio, que ele colocou inicialmente. A gente vai ter o Renda Brasil ou não vai ter o Renda Brasil? Esse Renda Brasil vai furar o teto ou não vai furar o teto? Então, isso vai impactar nessa questão de emissão de títulos, isso vai impactar nessa questão da dívida. Uma pergunta aqui, Eric, no chat, o Adriano Brandão está perguntando como o mercado dos investidores encaram as contínuas menções do ministro Paulo Guedes sobre a volta de um imposto, como o CPMF, né? Tem se falado de uma cobrança sobre o PIX, né? Que pode ser entre 0,10% e 0,15% também. Adriano, ótima pergunta, ótima pergunta. Essa questão da CPMF está linkada com a questão da reforma tributária. E se lembra que o governo está muito atrapalhado nesse debate, tá, gente? O governo está patinando muito. Por quê? Ele fatiou essa reforma tributária. E aí, na primeira fase, eles criaram a junção do PIS com COFINS. Aí, na segunda etapa, vinha a CPMF. E aí, a CPMF vinha, Adriano, como uma forma de bancar um programa de desoneração da folha que o governo quer implementar, porque a desoneração da folha sozinha não vai vir, tem que vir com algo para cobrir aí essa despesa do governo. Então, e dentro do Congresso hoje, falar de novo imposto é impeditivo, é um tabu ali, os parlamentares não vão discutir criação de CPMF neste momento, e dentro de uma dinâmica de uma reforma tributária que, como eu falei, está bem confusa ainda não foi muito... O governo parece que não se empenhou tanto por essa reforma tributária, esse é o ponto. Então, a CPMF hoje é um tabu dentro do Congresso, vejo que não vai avançar, mesmo no próximo ano, acho que dificilmente avança esse tema,
E a depender de quem é o novo presidente da Câmara, se for Rodrigo Maia novamente, aí fica ainda mais difícil da CPMF voltar. E por quê? Uma questão histórica. A CPMF, quando foi derrotada, quando foi extinta, vamos colocar assim, ela foi extinta em 2007. Nesse período, quem era o governo Lula, do PT. E quem fazia oposição nessa época era o Democratas, que lançou aquela campanha Show CPMF. E o presidente do Democratas na época era quem? Rodrigo Maia. Então, ele voltar com uma CPMF vai queimar toda a história dele. Então, assim, não cabe, toda vez que ele falou sobre CPMF, ele descartou completamente essa questão. Ele falou que não há espaço, que não é um tema que, se depender dele, ele vai colocar em votação. Então, mais uma vez, por isso que também é importante a gente acompanhar quem vai ser o vencedor dessa disputa para a presidência da Câmara, porque a gente vai ter que ver qual o perfil desse novo presidente da Câmara. É um perfil reformista? É um perfil mais linkado ao Palácio Planalto? É alguém que foi vitorioso, mas vai ser adversário do Palácio Planalto? Então, assim, a gente vai ter que ver também isso, porque isso vai ter impacto na agenda do ano que vem, vai ter um impacto em toda a janela de oportunidade que a gente vai ter no primeiro semestre para votar todas essas reformas que ficaram para trás. E não acho, Adriano, que CPMF consiga avançar no Congresso. Ali, esse é um tema que toda vez que o Paulo Guedes levantou, a turma lá cortou com toda a força, sem nenhum espaço para diálogo. O Eric tem a pergunta do Romeu. Ele fala, Eric, obrigado pelo excelente conteúdo. Temos visto investidores estrangeiros novamente comprando o Ibov. Você avalia que isso é reflexo mais de fatores estruturais da nossa economia ou alguma mudança no cenário geopolítico mundial pós a eleição dos Estados Unidos? Boa, Romeu. Eu acho que tem um pouco dos dois, tá? Eu acho que tem um fator Estados Unidos, sim, porque o investidor norte-americano teve dois momentos, e aí foi um pouco da pergunta da Emília, porque eu não entrei muito para não ficar muito extenso, mas a Bolsa norte-americana se definiu, não foi nem na eleição presidencial, a Bolsa norte-americana se definiu num momento em que eles viram que o Congresso ia ficar dividido entre azul e vermelho. Azul, democratas na Câmara dos Representantes, no Senado, vermelho. Por quê? O presidente que viesse depois não ia poder fazer estripulia, ia ter que negociar, porque com a casa, com o Congresso dividido, qualquer presidente tem que ir lá negociar. Então, o Biden, que apontava como vitorioso, era um Biden que ia ter que negociar muitas das propostas que ele colocou, e aí entra estímulos lá para a energia renovável, desestímulo para questões de combustíveis fósseis, que aí atinge petróleo, mineração, etc. Então, neste momento, a Bolsa norte-americana, se vocês pegarem os dados ali, foi que houve essa antecipação, essa precificação, e a partir disso, Romeu, acredito que sim, eles passaram a olhar para o resto do mundo, e aí o Brasil passou a ser novamente atrativo para os investidores, principalmente da turma que estava lá nos Estados Unidos. Há ainda muita dúvida na questão fiscal. Então, toda essa entrada pode ter um contrafluxo se nas próximas semanas, por isso que a gente está monitorando, por isso que pode trazer volatilidade. A pergunta do Cláudio foi a pergunta dessa live, questão fiscal. Se amanhã a gente vê um Bolsonaro dando um discurso, vamos furar o teto, meu amigo, isso aí vai impactar o investidor estrangeiro na hora, porque vai ser uma sinalização de descontrole dos gastos públicos. E aí tem um outro fator que é importantíssimo colocar no radar de vocês. E aí, na questão também fiscal, tem aquela questão da dívida PIB. Se a gente caminhar para um descontrole fiscal, se a gente caminhar para uma possibilidade aí de furo de teto, e aí pegando a fala da presidente, da vice-presidente da agência Moody's, aquela agência de rating, aquela agência de risco que existe, ela falou tem 3, 4 semanas o seguinte, se furar o teto, a chance do Brasil receber um downgrade é muito grande. O que é um downgrade? É o Brasil ficar com um risco país maior. E quando isso acontece, Romeu, eu acho que você já sabe o que acontece, muitos investidores, a gente está falando de investidores institucionais, fundos e bancos, não podem vir para o Brasil. São impedidos, porque eles vão pegar assim, o mapa mundo e falar, meu amigo, aonde que tem
país com risco XYZ. Ixi, o Brasil está enquadrado nisso. O Brasil é um país de risco. A gente está impedido. Por regra, eles não podem vir. Então, assim, temos que tomar cuidado. Eu acho que a questão do fiscal é uma questão, Romulo, que a gente vai ter que olhar até dezembro, até a segunda quinzena de dezembro, porque, como eu falei para vocês, na questão orçamentária já vai ficar um pouco explícito se vai ter furo, se não vai ter furo de teto. Nessas próximas semanas, a gente vai ver se vão avançar ou não com a questão de auxílio emergencial. A gente vai ter um melhor entendimento nas próximas semanas se vem ou não vem a tal da segunda onda, porque se vier, vai ter ampliação de auxílio emergencial. Tendo aumento do auxílio emergencial, o investidor vai ter uma leitura e falar, opa, vão gastar mais, volatilidade. Então, assim, e volatilidade pode espantar novamente o investidor estrangeiro. Então, respondendo de uma forma objetiva, eu acho que o cenário dos Estados Unidos, como se definiu, apesar de Trump e Biden ter ainda ficado nessa briga por muito tempo, mas a leitura foi da questão do Congresso, se definiu bem antes, e aí deixou espaço para a turma vir, mas ainda tem esses fatores que a gente falou ao longo dessa live que pode espantar novamente a turma. Eric, a gente está chegando a quase uma hora de live, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre qual cenário está se desenhando para as eleições em 2022. Quais as alianças se você já consegue ver algumas alianças se formando, e o que a gente pode esperar, quais os candidatos que provavelmente virão em 2022? Bolsonaro, ele até antecipou esse debate, e aí questões econômicas e sociais vão definir o poder dele. Ele, com a máquina na mão, com já o apoio que ele tem dentro do eleitorado dele, ele já sai forte, sai num primeiro turno bastante forte, porque ele parece que tem um piso ali de 30%. Então, o Bolsonaro é um cenário que a gente tem trabalhado. De centro-direita, e aí está interessante, né? Porque surgiram uns movimentos aí nas últimas semanas de centro-direita, mas, gente, todos os nomes que se movimentaram são nomes que querem ser presidente. Então, assim, quais são eles? Sérgio Moro quer ser presidente, Luciano Huck quer ser presidente, Dória quer ser presidente. Então, assim, não cabe, nessa chapa só cabem dois. Eu duvido que algum deles, se sair mesmo, vai querer ser vice em qualquer chapa. Então, assim, a gente vai ter que esperar definições sobre isso. Acho que a gente vai ter um pouquinho mais de pesquisas a partir do quarto ou quinto mês do ano que vem. E aí a gente vai começar a entender como é que está a popularidade de cada um dentro do cenário macro, dentro de um cenário nacional. Mas são forças, esses três nomes, que estão se construindo num centro, com um discurso muito parecido com o do Biden. Qual foi o discurso do Biden no dia seguinte que ele venceu a eleição? Eu não vou ser presidente nem dos republicanos, nem dos democratas, eu vou ser presidente dos americanos. Ou seja, ele veio com um discurso de união, veio com um discurso contra os extremismos. E aí, se você pegar os discursos recentes do Dória, do Moro e do Luciano, é a mesma coisa. Não, vamos parar com o extremismo, eu não sou contra o Bolsonaro, eu sou a favor do Brasil, vamos unificar, vamos deixar eles lá nos extremos. É um discurso que a gente vai ver se vai funcionar. Então, assim, a gente vai ter que monitorar esses três nomes. O Dória está, sim, no páreo, o Dória está, sim, se movimentando. Durante a pandemia, foi quem se confrontou várias vezes com o Bolsonaro, e tem um fator importantíssimo, gente. O Dória está muito ligado com o Rodrigo Maia, do Democratas, muito ligado. Então, mais uma vez, a questão da sucessão da presidência da Câmara está ligada também a 2022, porque se o Rodrigo Maia for o vencedor, se ele puder disputar e for o vencedor, ou alguém do grupo dele for o vencedor, como esse grupo está muito ligado ao Dória, a gente vai ter que mapear, Emília, qual é a vontade deles em ajudar o governo Bolsonaro. Como é que eles vão trabalhar essa agenda no próximo ano? Não acredito que a gente vai ter uma guinada a 180 graus na agenda econômica, mas muitas propostas que podem fortalecer o Bolsonaro vão ser bastante endurecidas. Então, de centro, eu acho que o cenário é esse. Olhando para o centro-esquerda, a gente teve, acho que o PT aprendeu um pouco nessa eleição, porque perdeu muito também, mais uma vez, perdeu muito capital político. Talvez o PT consiga fazer um gesto para outros candidatos de centro-esquerda, como Ciro ou qualquer outro que possa surgir
ao longo do caminho. Mas a turma de centro-esquerda também tem a posição deles, a turma deles também estão ali presente. Vamos esperar como é que vai ser o desenrolar disso. O que está interessante é que, nessa questão do centro, de falar que não estamos nos extremos, vai ser uma guerra de retórica. E por quê? Vai ser muito difícil desconectar o Bolsonaro do centro. Porque o Bolsonaro hoje governa com o centrão. Aquilo que eu falei para vocês, o candidato do Bolsonaro é um líder do centrão. As votações aqui em Brasília têm acontecido com a ajuda do centrão. Então, desvincular o Bolsonaro do centro vai ser difícil. E olhando para o outro extremo, que seria o PT, quando governou com o centrão, governou junto com o centro. Então, a gente vai ver uma guerra de retórica aí, a gente vai ver um pouco e aí vamos ver, por meio das pesquisas, a XP tem feito pesquisas mensais, como a população vai absorver isso. E aí, mais uma vez, o fator econômico e social vão ser cruciais para a gente chegar em 2022 com um cenário mais definido sobre os candidatos. PT, você acha que o nome que sai é o Haddad? Eu acho que até lá vai ter que ser construído um nome, pode ser o Haddad, sim, mas eu acho que essas eleições mostraram uma certa força dos outros partidos que o PT deixou no caminho. O exemplo do Cláudio Boulos. O Boulos é o melhor exemplo. O Boulos, o PT poderia ter se juntado ao Boulos antes das eleições. O PT teve uma votação pífia em São Paulo e já fez prefeitos em São Paulo, mas preferiu o confronto. E tem vários outros exemplos no Brasil todo. E não foram felizes. Então, talvez seja um momento de revisão. E toda a turma de esquerda sempre teve esse ressentimento com o PT, de que o PT, por mais que às vezes não configure como um candidato forte, eles nunca abriram mão de ter essa candidatura. Talvez possa ser feita uma construção até 2022, mas está cedo. O Haddad não pode ser descartado, o Ciro não pode ser descartado, e outros nomes que podem surgir da esquerda também não podem, até porque a gente vai ter muitos governadores que podem depois ser potenciais candidatos à presidência. A gente tem o Camilo Santana, a gente tem o Flávio Dino, a gente tem vários outros de esquerda que, em determinado momento, pode estar bem posicionado dentro do eleitorado. E até lá, Emília, tem muita coisa para acontecer. A gente pode chegar até lá com uma outra pandemia, com outro momento histórico aí que muda tudo, muda toda a configuração política. É verdade, obrigada. Legal, Eric, muito bom mesmo. Eu queria agradecer a sua participação, a participação de todos, foi muito proveitoso. Se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas falando. Aproveitando você aqui, né? Teria muita pergunta para a gente fazer, mas assim, também para não ficar uma live mais cansativa até para os clientes aqui, a gente vai encerrar por aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer demais a sua participação e vamos para a próxima, né? Em breve a gente marca uma nova. Deixa passar o ano, né, para ver como é que vai ficar o início do ano que vem, como é que vai ser a eleição, né, do Congresso, né, que é importante, muito importante, como você citou. Eric, obrigada a todos que participaram e espero que talvez a próxima, quem sabe, né, num cenário um pouco diferente, a gente possa fazer presencial. Seria muito legal também. Eu quero sim, Emília. Eu sempre, quando eu vou em Belo Horizonte, eu levo uma mala só para trazer doce comida para casa. Mas, olha, eu que agradeço, turma. A ideia foi trazer um pouco dos cenários aqui de Brasília de uma forma simples, de uma forma didática, porque eu sei que política, às vezes, é muito cansativa, política, às vezes, tem algumas questões que têm viés, mas a ideia é trazer informação, conteúdo para vocês. Se ficou alguma pergunta sem resposta, turma, pode encaminhar para o Cláudio. O Cláudio tem meu contato, eu tento responder de bate-pronto aqui pelo WhatsApp. Então, assim, tem esse pós-evento também, pós-live, que se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão que querem encaminhar, podem encaminhar, abusem do Cláudio e da Emília, e a gente tenta aí responder para vocês. Agradeço ao Adriano, obrigado, Adriano, pelas perguntas, o Rômel, e, gente, uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Valeu, obrigado, Eric, um abraço.